Minecraft é um jogo de terror, e só isso já é o suficiente para chamar a atenção das 3 pessoas que entraram nesse vídeo. Um jogo sobre construir, explorar e sobreviver num mundo gigante pode sim ser um jogo de terror, ou pelo menos dar a sensação de terror. Para muita gente que cresceu jogando esse jogo, acredito eu que muita gente sentia algo estranho nesse jogo. Antigamente existia um medo dentro do Minecraft. O medo não era por causa de jumpscares ou por causa de criaturas aterrorizantes que estavam dentro do jogo. Era o medo do próprio silêncio. Imagine que você está dentro de uma caverna e do nada você escuta isso aqui. Ou até mesmo na neblina antiga do Minecraft, a sensação de estar completamente sozinho naquele mundo infinito. E foi aí que nasceu o vazio. E exatamente desse vazio que nasceram algumas das histórias de terrores mais assustadoras da internet. Histórias como a do Herobrine, Não Olhe para a Lua, até mesmo de Cids Amaldiçoada ou até mesmo de jogadores desaparecidos. História essa que milhões e milhões de pessoas acreditavam naquela época. Eu lembro que lá no começo, quando eu jogava Minecraft, eu deveria ter no máximo uns 10 anos, eu jogava no criativo porque eu tinha medo do jogo. E é aí que fica a pergunta, como um jogo tão bobinho consegue dar medo? E como isso conseguiu assustar uma geração inteira? E pior, Minecraft realmente é assustador, foi apenas a internet que deixou ele desse jeito. Eu me chamo Rodrigo, mas você pode me chamar de Rod, que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Minecraft. Para você entender isso aqui, a gente precisa falar sobre a versão 1.0 do Minecraft. O Minecraft antigo tinha algo estranho. E não porque ele era um jogo completamente de terror. Na verdade, ele nunca tentou assustar ninguém. Mas mesmo assim, jogar sozinho naquela época dava uma sensação bizarra. O Minecraft em si era estranho, principalmente nas suas primeiras versões. O mundo em si sempre foi vazio. Ele sempre foi silencioso e até mesmo sem vida. Você ficava completamente sozinho em um mapa infinito. E talvez isso não seja tão assustador, principalmente porque hoje em dia o mundo está muito vivo. Existem várias coisas que fazem um jogador se distrair. Naquela época era diferente. O Minecraft antigo tinha uma atmosfera densa, pesada em outras palavras, sendo sincero com vocês. A neblina era estranha, as cavernas faziam um som assustador do nada. As músicas eram calmas, melancólicas, até mesmo depressivas. E não é algo ruim, elas completavam aquele mundo. Só que o pior de tudo isso era o próprio silêncio do jogo. Às vezes você ficava minutos sem ouvir absolutamente nada, apenas o som dos blocos e do vento. E foi exatamente isso que fez tanta gente começar a imaginar coisas. Porque enquanto um jogo parece vazio demais, o cérebro começa a tentar preencher esse vazio. E se existe uma lenda que ficou super famosa no Minecraft, é o Herobrine. E é impossível não falar dele sem falar em histórias de terror do Minecraft, porque ele simplesmente assustou uma geração inteira. Tudo começou com uma imagem simples, um jogador que dizia ter encontrado alguém observando ele no meio de uma neblina. O personagem igual ao Steve, mas com olhos completamente brancos. Isso pode parecer bobo hoje, mas naquela época a internet era diferente. As pessoas não sabiam editar vídeos como hoje em dia, então o fake parecia real. E Minecraft ele era o cenário perfeito para isso, porque o Herobrine nunca aparecia de verdade. Ele surgia no fundo da tela, atrás de uma árvore, no topo de uma montanha, parado, olhando o nada ou até mesmo para ti. Aquela sensação de eu estou aqui. E talvez tenha sido isso que deixou ele tão assustador dentro desse jogo. Você nunca saberia se tivesse visto realmente alguma coisa, ou se era só apenas paranoia sua. E então começaram as histórias. Jogadores que diziam ter encontrado túneis estranhos, pirâmides perfeitas, árvores sem folhas, construções impossíveis de terem sido feitas naturalmente. E toda vez que alguém tentava explicar, a resposta era sempre a mesma. O Herobrine esteve aqui. Vídeos falsos, mods, mapas, relatos inventados por pessoas aleatórias na internet, Cids amaldiçoadas. A internet transformou o Herobrine em algo muito maior do que apenas uma criptopasta. Ele virou parte própria do Minecraft. E talvez tenha sido isso a parte mais genial de tudo isso. Porque mesmo sabendo que ele era falso ou não, que não tem como saber isso, a gente acreditava e a gente continuava lá. E no fundo, todo mundo continuava abrindo o mundo sozinho com medo de encontrar ele algum dia. Mas o Herobrine foi apenas o começo. Porque depois dele a internet percebeu uma coisa. O Minecraft era um lugar perfeito para criar histórias de terror. Afinal, o mundo era vazio, não tinha diálogos, não tinha explicações, só era você e um mapa infinito. E quanto menos resposta o jogo te oferece, mais existe espaço para a imaginação. E foi aí que começou a surgir centenas e centenas de novas histórias. Histórias do Nu, do I, do Ghost Steve, do 303, personagens que supostamente apareciam em mundos aleatórios. Alguns destruíam construções, outros apenas observavam os jogadores de longe e alguns simplesmente faziam absolutamente nada. O mais curioso é que todas essas histórias seguiam uma mesma fórmula. Você estava sozinho, você via algo estranho, tentava se aproximar e aquilo desaparecia. Porque o verdadeiro medo não era o monstro em si,
Mas a dúvida era não saber se aquilo realmente aconteceu ou se era apenas a sua mente pregando peça. E Minecraft era perfeito para isso. Conforme os anos foram passando, as histórias do Minecraft começaram a mudar. As pessoas já não procuravam apenas criaturas estranhas, elas procuravam mundos estranhos. Porque o Herobrine podia existir em algum lugar, então talvez existiam mapas onde essas coisas erradas aconteciam. E foi aí que nasceu as famosas seeds amaldiçoadas. Para quem não sabe, as seeds são como se fossem códigos dos mundos do Minecraft. Cada código leva a um mundo específico. Mas segundo a internet, algumas dessas seeds eram diferentes por outro motivo. Elas eram amaldiçoadas. Vídeos começaram a aparecer por toda parte. Eu encontrei a seed mais assustadora da internet, a seed proibida, ou até mesmo a seed que a Mojang não quer que você veja. E para uma geração inteira de crianças, isso parecia completamente real. Porque o Minecraft era um cenário perfeito para essas histórias. Você entrava num mundo desconhecido sem saber o que iria encontrar. E qualquer coisa fora do normal parecia uma prova. Uma montanha com formato estranho, uma árvore bugada, ou até mesmo um buraco incomum, uma construção que foi gerada de uma forma esquisita, tudo poderia virar evidência do que aquele mundo esconderia alguma coisa. E quanto mais vídeos surgiam, mais as histórias cresciam. Algumas pessoas afirmavam ter encontrado cidades abandonadas, e existe até mesmo relatórios de jogadores que juravam não estar sozinho dentro daquele mapa. Mas existe um detalhe interessante nisso tudo: quase nenhuma dessas histórias precisavam mostrar alguma coisa, porque o medo não vinha do que você via, e sim do que você imaginava. Quando alguém dizia que uma seed era amaldiçoada, você já entrava esperando encontrar alguma coisa estranha. E quando você encontrava algo estranho, seu cérebro começa a enxergar padrões onde eles não existem. Um som diferente vira um aviso, uma sombra vira uma criatura, um erro de código vira uma evidência. E foi exatamente assim que algumas das maiores lendas do Minecraft nasceram. Não porque elas eram reais, mas porque pareciam possível. E talvez tenha sido por essa razão pela qual tantas pessoas acreditaram nessa história. O Minecraft antigo era um mundo tão grande, tão vazio, tão misterioso, que era fácil acreditar que algum segredo ainda estava escondido em algum lugar, esperando para ser encontrado. Deixa eu quebrar aqui um pouquinho o padrão do vídeo. Você chegou até aqui e ainda não deixou o like no vídeo, eu deixo, tá bom? Tá liberado vocês dar o like no vídeo. Se você quiser se inscrever também, aqui tem vídeo toda semana. Mas é isso. A sua participação nos comentários ou qualquer coisa que você faz aqui no canal ajuda muito. Mas era só isso mesmo, então bora continuar o vídeo. Uma das histórias que mais me quebrou a cabeça, e talvez tenha sido essa história que mais ficou marcada em toda a minha infância, seria Não Olhe para a Lua. E eu acho engraçado como essa história é estranha, porque ao mesmo tempo ela é surreal, mas eu sinto que foi uma das coisas que mais me pegou no Minecraft até os dias de hoje. Ela não fala sobre uma entidade, ela não fala sobre uma seed amaldiçoada ou nem sobre um jogador desaparecido. Ela começa apenas com uma frase simples e curta, mas exatamente inquietante: não olhe para a lua. E quanto mais você pensa nisso, mais estranho parece. O que existe de tão perigoso em olhar para a lua? Afinal, ela sempre esteve lá, desde as primeiras versões do Minecraft, iluminando as noites, acompanhando o jogador durante sua jornada noturna. Mas foi justamente essa normalidade que transformou a história em algo tão assustador, porque a lenda nunca explicava o motivo, ela apenas dava aviso: não olhe para a lua. E quando uma história não explica alguma coisa, nossa mente tenta completar as lacunas sozinha. Alguns diziam que olhar para a lua por muito tempo, o mundo começava a mudar. Outros afirmavam que alguma coisa passava observando ao redor do jogador. Havia relatos de som estranho, movimento no horizonte, sombras aparecendo entre as árvores, e aquela sensação constante de que você não estava sozinho. O mais assustador é que quase ninguém conseguiu provar isso, mas sim, isso foi uma das histórias que mais marcou a própria geração dentro do Minecraft. Não existe capturas claras, não existe evidências definitivas em relação àquilo, apenas relatos e histórias, comentários espalhados pela internet. E mesmo assim, milhares de pessoas acreditavam, porque a força dessa lenda nunca esteve no que ela mostrava, mas sim no que ela fazia você imaginar. Depois de ouvir essa história, toda vez que a noite chegava no Minecraft, a lua parecia diferente. Você olhava para ela por alguns segundos e imediatamente lembrava do aviso: não olhe para a lua. E naquele momento, uma simples estrutura quadrada no céu conseguia causar medo de qualquer monstro, porque no final, o verdadeiro terror do Minecraft nunca esteve nas criaturas, e sim na sua imaginação. Minecraft pra mim sempre foi um jogo muito assustador. Como eu falei, eu jogava esse jogo no criativo. Uma das minhas maiores experiências que teve em questão de medo no Minecraft foi quando eu tava jogando, olhei para a lua e senti uma presença perto de mim, dentro do jogo. Talvez seja porque eu tinha o quê? Uns 10 anos naquela época, mas foi algo muito legal. Até os dias de hoje eu fico com um pouco cabreiro, que aqui no meu estado é meio com medo avisado, entendeu? Sei lá, existem muitas coisas que falam sobre a conjugação dessa palavra. Mas Não Olhe para a Lua foi uma das lendas do Minecraft que mais entrou na minha cabeça e mais criou um conflito
conflito interno dentro de mim, porque foi uma das poucas lendas que simplesmente fez sentido pra mim. A sensação do mundo, de tu olhar pro lugar e ver que não tem nada, você caminha, 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 caminha e encontra as mesmas coisas. Os mesmos sons começam a entrar no teu ouvido e praticamente aquele mundo parece estar em êxtase. Eu não sei explicar por que Minecraft consegue dar essa sensação de vazio pra gente. O vazio desse jogo é simplesmente algo incrível. Acredito que muitos jogos de terror não consigam fazer isso. Tipo, tente, você tá às 3 da manhã jogando Minecraft. Depois que tu fica por muitas e muitas horas jogando esse jogo, o teu cérebro simplesmente vai se acostumar com aquele som. O som dos passos, o som dos ventos, o som dos animais, e do nada aparece algo diferente. O teu cérebro cria as coisas. Eu acho isso incrível. Um jogo que não foi feito pra isso cria coisas na tua cabeça e você leva essas coisas como reais. E com certeza isso ia aumentar muito a quantidade de mods dentro do jogo. Quando a gente fala de Minecraft, é impossível não lembrar da comunidade, como a comunidade do Minecraft é algo bizarramente maravilhoso. Existem pessoas que acompanham o Vinicius 13 desde aquela época. Existem pessoas que trabalham dia e noite para tentar deixar o jogo mais vivo, coisa que a própria empresa não está conseguindo hoje em dia. E muitas dessas pessoas fazem mods. Eu não joguei muitos mods de terror do Minecraft, mas os mods em si faz o jogo entrar em outro nível. Mas o que eu tô querendo falar nesse vídeo é como o Minecraft consegue ser bizarramente estranho apenas ele. Tenta fazer o que eu tô te falando. Baixa a versão antiga do Minecraft, as primeiras versões. Tenta jogar ela, você vai sentir o vazio daquele mundo. Você vai entender o quão bizarro consegue ser essas histórias e quão ridículo é aquela sensação de vazio. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você vai aqui nos comentários e simplesmente vai digitar assim: a maior história de terror que me deu medo foi, e você vai me contar a sua experiência. Eu vou estar esperando aqui e provavelmente eu vou ler todos os comentários que estiverem aqui com vocês. Então, bora continuar o vídeo. Mas olhando para hoje, eu acho que Minecraft nunca foi realmente tão assustador. O que assustava era a sensação de jogar sozinho pela primeira vez. Muita gente conheceu Minecraft quando era criança. Jogava até tarde da noite, com fone de ouvido e sem saber exatamente o que podia encontrar. E nesse momento a imaginação fazia o resto. A neblina parecia esconder algo, as árvores pareciam vivas e cada montanha distante parecia esconder um segredo. Não era um jogo de terror, mas criava perfeitamente a sensação de estar dentro de um jogo de terror. A sensação de que você não estaria ali sozinho. E talvez seja por isso que tantas pessoas ainda lembram dessas histórias até hoje. Porque o Herobrine nunca foi assustador por causa dos seus olhos brancos. As criptopastas nunca foram assustador por causa das suas histórias. O que realmente assustava era a pequena dúvida que ficava na sua cabeça. E se for verdade? E mesmo hoje, anos depois, com gráficos muito melhores, servidores gigantescos e centenas de atualizações, basta criar um mundo sozinho, entrar numa caverna, escutar aqueles sons antigos e por alguns segundos você volta a ser aquela criança. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu falo sobre as backgrounds e eu conto tudinho sobre o terror lá. Cara, tá muito legal esse vídeo mesmo. Então, se você gostou desse conteúdo, provavelmente você vai gostar desse aqui também. Então, eu te encontro lá. Tchau!